Então, pessoal, continuando, nós vimos a composição do núcleo e vimos também a composição do material genético. Agora, nós vamos falar sobre o ciclo celular. O ciclo celular é um conjunto de etapas que está compreendido entre duas grandes, a intérfase ou interfase e a fase M, que seria a própria reprodução celular. Então, nós vamos ter na intérfase 3 etapas. Nós vamos ter a fase G1. A fase G1 é uma fase na qual a célula então está sob intensa atividade para o acúmulo de nucleotídeos, que são os componentes do ácido nucleico, do DNA, e armazenamento de energia, assim como também a síntese de algumas proteínas que estão relacionadas com o processo de replicação do DNA. Depois nós vamos ter a fase S. A fase S é a fase de síntese, de replicação do material genético. É aqui que os cromossomos vão se copiar, vão fazer cópias e vão se duplicar. Em seguida, a célula entra na fase G2. A fase G2 é uma fase em que a célula vai acumular nutrientes, como proteínas, mais ATP, ou seja, a adenosina trifosfato, para ela poder ter energia para entrar na própria processo de divisão celular propriamente dito. Já a divisão celular, que também pode ser chamada de fase M, ela vai ter 2 etapas, que é a cariocinese, que é a divisão do núcleo em si, e depois a citocinese, que é a divisão do citoplasma da célula. Bom, agora é interessante mencionar que algumas células não vão ter esse ciclo celular ou podem interrompê-lo por um período de tempo. E essas células vão viver no que é chamado de fase G0. A fase G0 ela pode ser melhor descrita em células como nos neurônios e as células do miocárdio, do músculo cardíaco. São células que raramente estão em divisão celular. Claro que algumas pesquisas mais recentes têm provado que os neurônios se reproduzem sim, mas essa questão da reprodução dos neurônios ainda é um pouco controversa, a gente não entende muito bem. Mas podemos dizer então que quando uma célula não está nesse ciclo de preparação para divisão e divisão, ela está então em fase G0. Então, a primeira divisão celular que nós vamos trabalhar vai ser com a mitose. A mitose, ela é um tipo de divisão celular na qual uma célula, que a gente chama de célula mãe, vai dar origem a 2 células filhas, idênticas. Idênticas é que vão ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Ou seja, as 2 células novas têm a mesma quantidade de cromossomos entre si e também em relação à primeira célula, a célula mãe. A cariocinese é uma sucessão de eventos que vão fazer a divisão do núcleo e nelas temos 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem até uma frase para a gente tentar lembrar disso aqui, certo? Prometi a Ana telefonar. Então, se você quiser lembrar, né, essa frase pode te ajudar bastante. Então, a prófase. A prófase é o momento em que a célula vai fazer a espiralização dos cromossomos. Na aula anterior, se você não assistiu, pode clicar no izinho para assistir. Nós falamos sobre o cromossomo. Então, quando o cromossomo, como a cromatina, quando a célula resolve fazer a divisão celular, a cromatina se espiraliza e fica num complexo chamado cromossomo. Aqui, como a gente já viu, a célula já passou pela etapa S, os cromossomos estão duplicados. Cada cromossomo vai ter uma cromátide irmã e vai estar preso pelo centrômero. Além disso, vai começar a acontecer o deslocamento dos centríolos para os polos e a carioteca vai começar a se degenerar, ela vai começar a se desfazer. Depois nós vamos ter a metáfase. A metáfase é uma fase longa, ela é a fase mais longa do processo de divisão celular. Aqui os centríolos já vão estar em polos opostos na célula.
Os cromossomos vão estar no equador da célula. Eu sei que se você é ligado em geografia já deve saber que o centro, né, a linha do equador no planeta Terra é uma linha horizontal. Mas aqui em biologia, a gente estabelece a linha do equador como o centro da célula, não importa se está na horizontal ou na vertical. Então os cromossomos vão ficar no equador e vai haver a formação das fibras do áster, ou seja, braços de proteína que vão conectar nas regiões do centrômero dos cromossomos. A próxima etapa é a anáfase. Então, na anáfase vai haver um encurtamento das fibras do áster e elas vão separar as cromátides irmãs. Note que esse lado da célula está ficando com um cromossomo, com uma cromátide irmã de cada cromossomo. Ó, ele ficou com um amarelo, no nosso caso aqui representado por amarelo, e com um lilás. E aqui também. Houve a separação então da região do centrômero. E estão indo para lados opostos da célula. E por fim, nós vamos ter a telófase. Na telófase, então, há o posicionamento dos cromossomos separados já em polos opostos da célula. Começa-se a refazer a carioteca e então vamos ter a formação de um núcleo, de 2 novos núcleos. E também vai dar início à citocinese, que é a divisão do citoplasma. Com relação à citocinese, nós vamos ter 2 tipos de citocinese, certo? Nós vamos ter a citocinese centrípeta. A citocinese centrípeta é aquela que vai acontecer então de fora para dentro. Então a membrana vai começar a invaginar para fazer a divisão da célula. Isso aqui é melhor observado em células animais, porque as células animais não têm parede celular. E nós vamos também ter a citocinese centrífuga. A citocinese centrífuga, ela acontece do centro para fora. Nós vamos ter a formação de um fragmoplasto, que é isso aqui, que é na verdade uma parede de celulose, no caso das células vegetais, né? Isso aqui vai ser uma parede de celulose que vai se começar a formar do centro para fora. Então, citocinese centrípeta, de fora para dentro. Citocinese centrífuga, do centro para fora, ok? Tchau, tchau!